Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje eu trouxe aqui uma mensagem, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários, É aquilo que eu acredito, que vocês terão aí, destinos extraordinários, certinho? Então, vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo proposto, No vídeo anterior, nós vimos sobre a independência dos Estados Unidos, e hoje nós vamos estar vendo sobre a independência da América Espanhola, Nós temos aqui no nosso roteiro a agitação política nas colônias, projetos para o futuro, indígenas e africanos na América independente. No final do século XVIII, a economia da América Espanhola baseava-se na mineração, na agricultura e na pecuária. A maior parte da população não usufruía desse desenvolvimento, pois a elite ela formada por espanhóis, os chapetones e os seus descendentes, os crioulos. Exploravam, em geral, mestiços, indígenas e escravos de origem africana. E entre o século XVIII e o século XIX, os acontecimentos na Europa influenciaram os processos de transformações sociais e políticas no continente americano, propagados aí pelas ideias da Revolução Francesa, do liberalismo e do iluminismo também. Os colonos se organizaram para resistir às imposições do domínio colonial, pregando aí o fim dos privilégios comerciais das metrópoles. Essas lutas pela independência na América Espanhola expressaram a influência teórica tanto do liberalismo como as ideias iluministas. Nós temos nesse processo de independência da América Espanhola os indígenas africanos e os camponeses, o sistema colonial e os ingleses. Então, porém, existiam projetos diversos de emancipação e nós temos esses 3 pontinhos aí em destaques, como os indígenas, os africanos e os camponeses, eles tinham concepções de liberdade e projetos diferentes das camadas média e das elites. O sistema colonial desejava implantar nas colônias americanas a liberdade de comércio e assim romper com o pacto colonial. Já os ingleses, eles desejavam que as áreas de colonização espanhola e portuguesa ficassem livres para a venda de mercadorias industrializadas. Nós temos aqui o próximo pontinho, aqui a agitação política nas colônias, Ocorreu aí um movimento popular, em 1808, quando Napoleão ocupou a Espanha e nomeou aí seu irmão José Bonaparte, ao novo governo do país. Então, discutia estratégias para resistir aos franceses e tomar o poder na ausência do rei. A agitação política chegou às colônias hispano-americanas em diversas cidades, como Buenos Aires, La Paz e Bogotá, capitanias da Venezuela, do Chile, do Vice-Reino, o Rio da Prata e Nova Espanha. Os crioulos e chapetones, entre 1810 e 1815, lideraram tentativas de independência e, para eles, a independência representava liberdade política e econômica e atuar de maneira aí autônoma no mercado internacional. Esse processo se caracteriza aí com altos e baixos nas batalhas e com derrotas e vitórias também, vivenciadas aí por ambos, Então, nós temos aqui os chapetones, nascidos na Espanha e detentores do poder político e dos melhores cargos da administração, crioulos, nascidos na América e descendentes de espanhóis, que formavam a elite intelectual e econômica, e os mestiços, filhos de espanhóis e indígenas, indígenas e africanos. E aí nós temos de um lado os rebeldes, e de outro lado, as forças leais à Espanha. No próximo aqui nós temos a independência do México, Ela iniciou aí no século XIX, efetivamente no dia 16 de setembro de 1810, Como características principais aí do movimento, pela independência do vice-reino da Nova Espanha, localizada aí hoje no México, foram
Os crioulos, que de modo geral lideraram as lutas de independência do México, aliados a grupos de indígenas e mestiços, né? Ou seja, lutas camponesas pelo direito à terra, né? E vários questionamentos sociais surgiram aí, né? O padre Miguel Hidalgo, né, ajudou aí a organizar o movimento que reivindicava o fim da escravidão e a cobrança de tributos dos indígenas pelos espanhóis, né? Foram aí derrotados pelas forças leais à Espanha e em 1811 foi executado, né? Assumiu aí o padre José Maria Morelos, defendia o direito dos indígenas de receberem pelas terras que arrendavam, né, como o fim das dívidas dos mestiços com os europeus, né, e foi derrotado aí, executado em 1815. Só em 1821 a independência do futuro México foi negociada entre membros da elite e realizado aí sob a liderança do militar Augusto de Iturbide. Nós temos aqui o próximo, as independências na América Central, né? Nós temos aqui em destaque Cuba e Porto Rico, os autonomistas e os anexionistas, certo? Então, essa independência da América Central, ela ocorre aí na Guatemala, né? Sob o domínio espanhol, foi anexada pelo México em 1821, recém-independente, e após 2 anos rompe com o governo do México e formou aí as Províncias Unidas na América Central. E essas províncias se fragmentou em vários países, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica em 1838. Em Cuba, que é o primeiro pontinho aí, e Porto Rico, a área coloniais da América Espanhola foram últimas a obter a independência. Cuba pode ser explicada por alguns fatores como os automitas, né, que defendiam que Cuba se separasse da Espanha e se tornasse autônoma, e os anexionistas, aqueles que pretendiam que a ilha, após a independência, fosse anexada aos Estados Unidos, né? Então, várias foram as tentativas pela independência cubana. A primeira ocorre entre 1868 a 1878, né? Chamada aí de Guerra dos 10 Anos, porém fracassou, sobre repressão espanhola. Em 1895, passaram a ser lideradas por José Martí, né, político, jornalista e filósofo de caráter popular, contando aí com a participação de camponeses, de pessoas da cidade. Os Estados Unidos entram no conflito em 1898 e derrota os espanhóis, visando aí interesses comerciais na região, né? E a Declaração de Independência de Cuba foi assinada pelos espanhóis e a mesma cedeu aos Estados Unidos, Filipinas e Porto Rico como indenização aí da guerra. Por fim, em 1902, os Estados Unidos aprovaram uma emenda constitucional chamada de Pledge, né, que dava o direito de intervir na região sempre que seus interesses estivessem aí ameaçados. Aqui próximo nós temos as independências da América do Sul, né, que com a emancipação política, as Províncias Unidas do Rio da Prata, né, atual Argentina, né, aí em 1816, né, houve a emancipação aí política dessa província aí. E José de San Martín, governador da província de Mendonça, avança em direção ao Peru e ao Chile no processo de independência dessas colônias, aliado aí às forças rebeldes. Em 1819, no norte da América do Sul, a guerra era conduzida aí pelo venezuelano Simón Bolívar, né, e o proclamou aí a independência da Gran Colômbia, territórios atuais, né, Equador, Colômbia, Panamá e Venezuela, certinho? E para o próximo, no próximo item aqui nós temos projetos para o futuro, né? Com a emancipação política surge aí controvérsia aí entre o entendimento de liberdade entre as colônias hispano-americanas. Para um representante da classe dominante,
Simão Bolivar, era sinônimo de rompimento com a Espanha para a formação de nações livres, para comercializar com todos os países livres para produzir única possibilidade, segundo essa visão do desabrochado novo mundo, né? E para os dominados e oprimidos, como os índios, mexicanos, a liberdade ela passava distante da Espanha e muito próximo da questão da terra. Clamavam por terra para os deserdados e decretava aí, nas terras livres, o jugo espanhol, a abolição da escravidão e do tributo indígena. E nesse cenário de emancipação, alguns processos foram aí colocados em cena, que nós vamos estar vendo agora aqui, né? Alguns pretendiam dividir a América Espanhola, né, o que daria origem a diversas unidades livres e autônomas. Outros desejavam construir uma confederação americana, né? E surgiram aí outros defensores da integração com o início do processo de independência e acreditavam que a união entre as colônias era essencial para resistir às investidas aí da Espanha. Certinho? E aqui nós temos o próximo pós a independência, né? Então todas as ex-colônias tiveram um período de instabilidade política e econômica e inúmeros problemas e questões a serem resolvidos. E a maior parte, né, da população latino-americana ainda não tinham alcançado aí plenamente seus direitos, pois as elites procuravam aí afastar, né, os grupos populares das decisões políticas. No próximo ponto aqui nós temos indígenas e africanos na América independente. Nesse processo, os africanos escravizados e os indígenas das antigas colônias espanholas na América, a independência não significou liberdade, mas violenta exclusão política, social e econômica, né? Os indígenas tiveram aí a posse coletiva da terra, né? Tiveram de arcar com novos tributos e foram vítimas aí de maus tratos e campanhas aí genocidas, né? Os indígenas não assistiram de forma passiva, né? E no século XX foi marcado aí por revoltas armadas camponeses e pela ação de indígenas ou mestiços que ameaçaram aí a tranquilidade das elites. Então, esse processo de independência, né, para a grande maioria, né, os mestiços, os índios, os escravos, né, não se tiveram aí um bom êxito, né? Eles continuaram aí tendo a sua vida de forma precária, né? Os índios continuaram perdendo aí as suas terras, revidando a essa tomada, né, da terra, e o que beneficiou aí mesmo as classes, né, dominantes, né, que eram as grandes elites, certinho? Então, nós ficamos por aqui, né? Esse foi o nosso conteúdo, a independência da América Espanhola. Espero ter ajudado vocês aí com os pontos principais. Um grande beijo a todos.